Deu? Sim? Beleza. Agora, pessoal, eu coloco aqui para vocês, ponto número 4, concessivas. E eu digo o seguinte para vocês. Olha comigo aqui, vem aqui comigo. Vem aqui. Pessoal, entre as conjunções coordenativas, as que mais caem para vocês, adversativas. Todo mundo? Entre as subordinativas, as que mais caem para vocês, concessivas. Pessoal, aqui é simples. Vocês têm de saber tudo. Bem simples, tá? Tem de saber tudo. Tudo, pessoal. E aqui é um pouquinho diferente porque a gente brinca e a gente diz assim, aqui aparecem os nexos alienígenas. Como assim? Aqueles que eu nunca vi na minha vida e aparecem na prova do nada, tá? Porque, querendo ou não, os outros até são familiares, pessoal. Aqui haverá alguns horríveis. Vamos lá? Coloca para mim. Pessoal, o embora é, com certeza, o principal. Mas aquilo que eu disse, além do principal, tens de saber tudo. Além do embora, pessoal, nós temos o mesmo que. Mesmo que. Além do mesmo que, nós temos o ainda que. Embora, mesmo que, ainda que. Além do ainda que, pessoal, nós temos o por mais que. E por mais que, ele até passa, né? Até vai. Agora começam os alienígenas. Pessoal, primeiro deles, se bem que, pessoal. Vocês acreditam que se bem que significa embora? Embora chova e irei à praia é igual se bem que chova e irei à praia. É horrível, mas é, pessoal. Depois, além do se bem que, nós temos o posto que. Posto que tem cara de porquê, parece porquê, mas é embora. Além do posto que, pessoal, nós temos conquanto. Olha só, pessoal. Conquanto. Além do conquanto, pessoal, nós temos apesar de que. Além do apesar de que, a despeito de que. Além do a despeito de que, pessoal, malgrado. Além do malgrado, não obstante. Além do não obstante, em que pese. É uma lista, né, pessoal? É uma lista, e aí o problema é que há alguns muito diferentes do meu dia a dia. Os 3 primeiros são do meu dia a dia, embora, mesmo que, ainda que. Se bem que, não é. Malgrado, não é. Posto que, não é. Conquanto, não é. A despeito de que, não é, pessoal. Todo mundo? É obrigação de vocês dominarem simplesmente todos, pessoal. Depois, ponto 5, conformativas. O principal nexo, não há dúvidas, pessoal, de que é o conforme, tá? Principal nexo, conforme. Além do conforme, poderá aparecer, pessoal, para nós como conformativa o como?
Sobre o como? O como? De novo, Além do como, também temos segundo. E além do segundo, consoante. Olha só, pessoal. Consoante vogal, não, consoante anexa. Consoante, ele disse, não haverá aula. O que é consoante, ele disse, pessoal? Conforme ele disse. Tá? Conforme ele disse, não haverá aula. Sor consoante, consoante. Sei que é terrível, mas tá bem? Consoante. Depois, pessoal, 6. Consecutivas. Consecutivas. Como ele disse, não haverá aula. Ah, sim. A pergunta do pessoal do EAD é onde fica o como conformativo? Tanto faz. Ele pode aparecer no início, tá? Como ele disse, não haverá aula, ou pode aparecer no meio, né? Não haverá aula, como disse João, conforme disse João. Então ele não tem uma posição fixa, o como causal tem, só no início. O conformativo ou é no início ou é no meio, tá? Ou no início ou no meio. Consecutivas. Bom, consecutivas eu tenho duas tradicionais aqui, pessoal. De modo que, ou ainda, né? De forma que. Mas o que cai mesmo não é isso. São duas tradicionais, de modo que, de forma que. A consecutiva de prova de concurso, essa aqui, ó. É o que vem antecedido de tão, que vem antecedido de tal, que vem antecedido de tanto, ou que vem antecedido de tamanho. É o que antecedido de tão, tal, tanto, tamanho. Ou seja, tão que, tal que, tanto que, tamanho que. Esse é o da prova, tá? Então, é o que antecedido de tão, tal, tanto ou tamanho. Tanto estudou que passou, tanto que. Tal foi seu esforço que venceu a corrida, tal que. Tamanho o seu empenho que obteve a vitória, tamanho que. Todo mundo? Tá? Então, esse é o que cai. Esse é o de prova. Consecutivas, esse, tão que, tal que, tanto que, tamanho que. Depois, ponto 7, pessoal. Comparativas. Comparativas, o que eu tenho? Eu tenho o como. De novo, de novo o como. Só uma dica, o como que é comparativo, pessoal, ele significa igual a, tá? João agiu como o pai, ou seja, João agiu igual ao pai. O como que é comparativo significa igual a. Além do como, nós temos tal qual. Além do tal qual, nós temos mais ou menos do que, ou simplesmente que. Este do que, ele é opcional. Então, assim, ó, eu posso falar, Carlos é mais estudioso do que Miguel, ou Carlos é mais estudioso que Miguel. Tanto faz. Além do como, do tal qual, do mais, pessoal, ou do menos do que, também temos assim, ó. Tão ou tanto, 3 pontinhos, como ou quanto. Tão como,
tão quanto, tanto como, tanto quanto, tá? Então, como, equivalente a igual a, tal qual, mais ou menos do que, o do é opcional, tá? Tão ou tanto como quanto. São os tradicionais comparativos que nós temos. Valeu? Sim? Pessoal, finalizando as duas últimas aqui, ponto 8, finais. Bem simples, pessoal, bem simples. Finais. Para que e a fim de que, pessoal? Para que e a fim de que? Os dois tradicionais. Observação importante, tá? Os dois são os tradicionais, então os dois são importantes. Agora, o a fim de que é sempre separado, viu? A fim de que é separado. Frequentemente, nós encontramos junto por aí. Quando aparecer o a fim de que junto em uma prova de concurso, marca que está errado. Não aceita nunca. O afim junto, pessoal, nunca tem de. O afim junto é só afim, não tem de, e ele significa semelhante. Elas têm comportamentos afins, ou seja, elas têm comportamentos semelhantes. Todo mundo comigo? Para que e a fim de que. E, por fim, número 9, proporcionais. Pessoal, os dois proporcionais à medida que e a proporção que são os dois tradicionais proporcionais. A medida que e a proporção que, tradicionais. Até temos outros. Os outros que nós temos, pessoal, é uma sequência que é assim, ó. Quanto, tá? Aí pode ser quanto mais, pode ser quanto mais, menos, pode ser quanto menos, e pode ser quanto menos, mais. Então, quanto mais estudo, mais aprendo, proporcional. Quanto mais a vejo, menos feliz eu fico, proporcional. Quanto menos a vejo, mais feliz eu fico. Todo mundo? Tá, então, proporcionais. Muito bem, pessoal. Então, aí estão, claro, eu vou destacar aqui, ó, principais, a medida que e a proporção que. Pessoal, eu peço para vocês assim, ó, que vocês saibam pelo menos os principais de cada uma delas, está comigo? E todas as concessivas. Quem já fez ou faz cursos de resolução sabe que é isso que cai. Tá? É exatamente isso aí que cai. Vamos reforçar, vamos treinar. Vem comigo aqui, pessoal. Está assim, ó. Classifique os nexos subordinativos. Temporais, condicionais, causais, concessivos, consecutivos, conformativos, comparativos, finais, proporcionais. Faz para mim aí, pessoal. Façamos aí a classificação dos nexos sublinhados. Sim? Vamos lá, então. Ok? À medida que caminhávamos, mais longe ficávamos da base. Vem comigo. Pessoal, a medida que é o quê? Proporcional. Isso aí, a medida que e a proporção que é proporcionais. Falou mais alto, a fim de que todos ouvissem melhor. A fim de que é o quê? Final, finalidade, final. Já que não tinha estudado, foi mal na prova. O que é o já que? Causal, já que não tinha estudado. Conforme era previsto, ele não compareceu. O que é o conforme? Conformativo. Conforme, pessoal, conformativo. Está aqui. Embora fosse rico, vivia na mais extrema penúria. Concessivo, o embora.
Estava falando alto desde que chegou. Temporal, isso aí. Aí eu tenho de ter cuidado, né, pessoal? É o desde que, como se fosse desde o momento. Depois, falou tanto que ficou rouco. O que é isso? Consecutivo, tanto que. A prova, segundo se esperava, foi muito difícil. O que é isso? Isso, conformativo, perfeito. Conforme igual a segundo. Segundo se esperava, conforme se esperava. A chuva foi de tal modo intensa que inundou quase todas as casas. É o quê? Consecutivo, tal que. A fome obriga o bandido a deixar o mato, tal qual obriga as aves a emigrarem. Comparativo, tal qual. Depois, uma mangueira vive em média 100 anos, caso lhe deem condições. O que é isso? Condicional, caso. Todos? Depois, conhecíamos-la, ainda que não tivéssemos encontros frequentes. O que é isso? Concessivo. Seu Lima ficou em minha vida como um símbolo. O que é isso? E agora? Comparativo. Igual a um símbolo. Tem de cuidar, porque o como tanto é comparativo, quanto ele é conformativo. Tá bem? Depois, ao chegar ao cercado, gritávamos para que o velho se escondesse. Final. Para que, final. A coisa foi tão inesperada que o juiz de paz olhou desconfiado para o filho. O que é isso? Consecutivo. Todo mundo comigo? Recife, como Paris, era uma festa. E aí, que como é este? Comparativo, igual a Paris. Helena não fez a prova, visto que estava doente. O que é isso? Causal, já que, visto que. Depois, caso chova, não irei à praia. O que é isso? Condicional, caso. Era bonita como uma rosa, que como é este? Comparativo, igual a uma rosa. Ele estudou tanto que passou no concurso. O que é isso? Consecutivo, tanto que. Todos agiram conforme o combinado. O que é isso? Conformativo, conforme. Embora ela fosse casada, saiu com um amigo. O que é isso? Concessivo. Quando saímos de casa, começou a chover. O que é isso? Temporal. Quando? Estudarei a fim de que possa passar. O que é isso? Final. E a última, a proporção que mais a vejo, mais apaixonado eu fico. O que é isso? Proporcional. Perfeito. Façamos o nosso intervalo, pessoal. Depois nós vamos começar com a sintaxe observação, para eu não esquecer depois. Tema de casa. Olha que legal. Já preparei todo o teu final de semana, tá? Pessoal, nós temos as questões de concurso que começam na página 34, né? E elas terminam, pessoal, são 43 questões na 45. Algumas nós fizemos em aula, lembra? Tudo que nós não fizemos é tema de casa, tá? Então, tudo é tema da 34, da página 34 até a página 45, tudo que não foi feito é tema. Aí nós vamos corrigir e já vamos fazer uma revisão na próxima aula sobre isso aí, sobre os assuntos vistos, tá? Então, ao corrigir, a gente já vai fazendo uma revisão. E aí a gente continua depois com a sintaxe, tá bem? Então, após o intervalo, sujeito, predicado, predicado verbal, nominal, verbo nominal, lembra disso?
Mais ou menos? Passamos o intervalo então, pessoal. O que é o sujeito, pessoal? Primeiro ponto, primeira coisa que vocês vão aprender. Localização do sujeito. Então, primeiro ponto é, pessoal, como localizá-lo.